E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da lei de Biot-Savart. Observe o quadro. Nele nós temos uma espira circular de raio Rzão, onde se estabelece uma linha de corrente elétrica estacionária de intensidade I orientada no sentido anti-horário. O nosso propósito aqui é o de calcular o campo magnético gerado por essa linha de corrente elétrica estacionária em um ponto P situado sobre o eixo vertical Z, que atravessa o plano da espira, considerado aqui o plano XY, em seu centro O. Observe que a distância do ponto P ao centro O vale Z. Muito bem? Nessa mesma figura, eu ilustro um elemento de corrente elétrica IDL vetor, em que dl representa um vetor de módulo infinitesimal, cuja orientação é sempre tangente à espira no ponto considerado. Pelo fato de dl ser um infinitesimal, nós podemos confundi-lo com um arco de circunferência de raio R e ângulo central dφ localizado no plano XY. Muito bem? Vamos começar, portanto, calculando a contribuição infinitesimal dB vetor ao campo magnético total B vetor devido a esse elemento de corrente elétrica IDL. Essa expressão é dada por μ0 sobre 4 vezes π, que multiplica I dl vetor, produto vetorial com o versor R sobre Rzinho ao quadrado. Rzinho representa o módulo do vetor R. E o vetor R, conforme já vimos anteriormente, é o vetor que conecta diretamente o elemento de corrente elétrica ilustrado ao ponto P em questão. Muito bem? A partir dessa expressão, nós podemos calcular o módulo do vetor dB, representado simplesmente por dB. Ele é dado por μ0 vezes I dividido por 4π, que multiplica o módulo desse produto vetorial, que é dado por o módulo do vetor dl, simplesmente dl, vezes o módulo do versor R, que vale 1, vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores. Analisando a figura, vemos que o ângulo formado por esses dois vetores é igual a 90 graus. Consequentemente, nós temos aqui o seno de 90 graus, que vale 1. Portanto, ficamos apenas com dl. Muito bem? Dividido por R elevado ao quadrado. A partir de agora, vamos orientar o vetor dB no espaço. Nós já sabemos que o vetor dB é perpendicular ao plano delimitado pelos vetores dl e R. Observe que eu ilustrei o plano aqui no quadro. Esse plano está inclinado, cortando o eixo Z, passando pelo ponto P. Portanto, o vetor dB está orientado desta forma. Muito bem? Para comprovar essa orientação, vamos aplicar a regra da mão direita a esse produto vetorial. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor dl e girando-a de encontro ao versor R ou ao vetor R, vemos que o vetor dB está inclinado e, portanto, eu posso admitir que ele forma um ângulo θ, conforme eu ilustro no quadro, com o eixo Z. Muito bem? Vamos agora analisar a simetria do problema. Observe que, se você percorrer essa espira no sentido horário, completando uma volta, o vetor dB vai girar ao redor do eixo Z, formando um cone. Consequentemente, todas as componentes horizontais, ou se você preferir, todas as componentes paralelas ao plano da espira, se cancelam. Consequentemente, por simetria, nós devemos somar apenas as contribuições que estão na mesma direção e sentido do eixo Z. Portanto, eu primeiro preciso obter a componente de dB na direção do eixo Z, para depois somar todas essas contribuições infinitesimais. Eu reforço,
já que as componentes paralelas ao plano da espira, ao plano XY, se cancelam, por simetria. Muito bem? Então vamos lá. Vamos obter inicialmente dB na direção do eixo Z. A partir do ângulo θ ilustrado, vemos que a componente dB na direção do eixo Z é dada por dB cosseno de θ. Muito bem? dB vezes o cosseno de θ. Consequentemente, dB na direção do eixo Z fica dada por, então nós temos μ0 vezes I sobre 4π, que multiplica dL sobre Rzinho ao quadrado vezes o cosseno de θ. Muito bem? A partir de agora, nós vamos somar todas as contribuições infinitesimais dBz. Muito bem? Para fazer isso, eu vou ter que resolver daqui a pouco uma integral. Para resolvê-la com tranquilidade, eu vou exprimir cosseno de θ em função das medidas que aparecem na figura, em função de Z, de R ou de Rzinho. Vamos ver como que o ângulo θ se encaixa dentro dessa figura. Observe que esse ângulo aqui, formado entre dB e o vetor R, vale 90 graus. Para completar 180 graus, nós temos aqui θ mais 90 mais esse ângulo para completar 180 graus. Portanto, θ mais 90 mais esse ângulo x corresponde a 180 graus. Logo, o ângulo x corresponde a 90 graus menos θ. Muito bem? Então vamos deixar esse cálculo aqui em nosso rascunho. Muito bem? Se esse ângulo vale 90 graus menos θ e aqui embaixo nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, consequentemente, esse ângulo aqui vale θ. Então, só para confirmar essa análise, 90 menos θ mais 90 mais θ nos dá justamente 180 graus. Muito bem? Observe o ângulo θ aparecendo em nosso triângulo retângulo. Muito bem? Então, vamos agora calcular o cosseno desse ângulo. dBz, portanto, fica dado por μ0 vezes I dividido por 4π vezes dL sobre R ao quadrado vezes o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o raio Rzão, muito bem, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de Rzinho. Perfeito. Portanto, dB na direção do eixo Z fica dado por μ0 vezes I vezes Rzão vezes dL, tudo isso dividido por 4π, que multiplica Rzinho ao cubo. Bom, a partir do triângulo retângulo ilustrado, nós sabemos que Rzinho elevado ao quadrado é dado por Z elevado ao quadrado mais R elevado ao quadrado. Consequentemente, nós vamos obter aqui Z ao quadrado mais R ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de Z quadrado mais R ao quadrado. E isso nos dá Z quadrado mais R ao quadrado elevado a 3/2. Muito bem? Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Muito bem? Vamos analisar agora todos os termos que apareceram nessa expressão. μ0 é uma constante, 4π também. I permanece constante. O raio da espira também é uma constante. E este termo também é constante, já que Z permanece fixo em nossa análise. Portanto, nós, para calcularmos o campo magnético total na direção do eixo Z,
Basta somar todas as contribuições infinitesimais dBz, em que todos esses termos permanecem constantes. E eu vou integrar em dl, fazendo a varredura de todo o comprimento da espira circular. Portanto, B na direção do eixo Z fica dado por μ0 vezes I vezes R sobre 4π que multiplica z² mais r² elevado a 3/2 vezes a integral em dl. Completando uma volta na espira, nós vamos de 0 a 2πr. Muito bem. Observe a expressão obtida. Consequentemente, nós vamos obter a seguinte expressão. Essa integral vai nos dar justamente 2πr pelo teorema fundamental do cálculo. 2π eu vou cancelar com 4π, então vai aparecer o número 2 aqui embaixo, r vezes r, r². Portanto, o resultado final fica dado por B na direção do eixo Z é igual a μ0 vezes I vezes R elevado ao quadrado, μ0i r² dividido por 2, que multiplica z² mais r² elevado a 3/2. Muito bem. Se você quiser representar esse resultado na notação vetorial, sabendo que o campo magnético resultante no ponto P estará na mesma direção e sentido do eixo Z, levando em consideração os elementos de simetria, nós sabemos que BZ possui a sua intensidade na direção Z-versor. Muito bem, observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora para uma situação final. Observe que, se o ponto P estiver exatamente sobre o centro O da espira, ou seja, se Z for igual a 0, nós vamos calcular o campo magnético gerado por essa linha de corrente elétrica estacionária no centro da espira. Basta fazer Z igual a 0 e com isso o ponto P desce coincidindo com o centro O. Neste caso, a intensidade do campo magnético no centro da espira fica dado por, fazendo Z igual a 0, nós vamos obter μ0i r² sobre 2, que multiplica. Z é igual a 0, portanto eu tenho r² elevado a 3/2, o que nos dá r². Consequentemente, simplificando r² com esse cubo, nós vamos obter μ0 vezes I dividido pelo dobro do raio da espira na direção do eixo Z. Muito bem. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Uma última observação merece nossa atenção especial. Nós podemos ainda calcular o campo magnético gerado por essa linha de corrente elétrica estacionária em um ponto P situado sobre o eixo Z, muito distante do centro O da espira. Nessa situação, a espira é interpretada como um dipolo magnético microscópico. Para efetuar o cálculo, portanto, você deve admitir que Z é muito maior do que o raio da espira. Agora nós vamos aplicar essa condição na expressão geral. Observe que se Z é muito maior do que R, Z ao quadrado mais R ao quadrado é aproximadamente igual a Z ao quadrado. Consequentemente, o campo magnético gerado na direção do eixo Z fica dado por μ0 vezes I vezes o raio R ao quadrado dividido por 2, que multiplica. Aqui nós temos aproximadamente Z ao quadrado elevado a 3/2, o que nos dá Z elevado ao cubo. Nós podemos ainda multiplicar
o numerador e o denominador por π. Você vai notar naturalmente o aparecimento do momento de dipolo magnético já estudado por nós anteriormente. Observe que o campo magnético gerado pelo dipolo magnético na direção do eixo Z, ele é dado por π vezes o raio ao quadrado, que é a área da espira circular. E vezes essa área A é justamente o momento de dipolo magnético Mzinho. Portanto, nós vamos obter μ0 vezes Mzinho sobre 2π Z elevado ao cubo na direção Z versor. Muito bem? Observe mais uma vez os resultados obtidos e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, para finalizar o vídeo, eu deixo aqui um pequeno exercício conceitual. Você pode comparar a expressão do campo magnético gerado por um dipolo magnético sobre o eixo Z com a expressão do campo elétrico gerado por um dipolo elétrico sobre o eixo Z. Esse estudo nós já fizemos em vídeos anteriores. Ao comparar as duas expressões, você vai notar que μ0 pode ser substituído por 1 sobre ε0 e o momento de dipolo magnético Mzinho pode ser substituído pelo momento de dipolo elétrico P. Ao fazer essa troca, você obtém naturalmente a expressão do campo elétrico gerado por um dipolo elétrico em um ponto muito distante do dipolo sobre o eixo Z. Quando o ponto P está a uma distância muito grande do dipolo, os dois campos possuem a mesma estrutura, mas isso não permanece válido para pequenas distâncias, pois, como já sabemos, as linhas de campo elétrico começam na carga positiva e terminam na carga negativa, ao passo que as linhas de campo magnético são fechadas. Muito bem? Observe mais uma vez os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.